Fala aí, galerinha, beleza? Estão preparados para mais uma aulinha de biologia? Então vamos comigo, vamos estudar, vamos arrebentar aqui hoje, ó. A nossa aula promete. Bola para aula, pessoal. Bom, pessoal, hoje então a gente vai falar sobre aí o citoplasma e as organelas celulares não membranosas, tá? É, sobre o citoplasma, na aula que eu falei sobre a introdução da célula, eu já expliquei um pouquinho, né? Então, o citoplasma é o que vai ficar preenchendo a célula, ele é uma substância ali que não está no estado sólido, ela está no estado líquido, por isso precisa de uma interação com estruturas que vão gerar o que a gente chama de citoesqueleto. Tá? Sobre as organelas não membranosas, para ficar mais fácil de vocês compreenderem, vem comigo aqui na tela que eu vou mostrar para vocês uma a uma quais são elas e quais são as suas funções. Bom, pessoal, vamos estudar um pouquinho então, dentro da biologia celular, a função e a estruturação do citoplasma e também a função e a estruturação das organelas celulares não membranosas. Aí só numa próxima aula a gente vê as organelas celulares membranosas, certo? Bom, falando especificamente do citoplasma, tá? Qual que é a função do citoplasma e do que ele é feito e tudo mais? Bom, aqui a gente tem uma micrografia de uma célula, tá? Uma foto de microscópio, que mostra exatamente a estrutura gigante de uma célula. Então, tudo que tem aqui é a célula, e o que está dentro dela, que não é organela, é o citoplasma, que vai abranger aí o maior volume celular, correspondendo ao ambiente interno da célula, certo? E esse citoplasma, ele é constituído principalmente de água, sais minerais, proteínas e carboidratos. Essas são as suas principais funções. Para quem pensa que o citoplasma é só como se fosse uma gelatina, um gel que fica ali dentro da célula e ele sozinho consegue dar sustentação para a mesma, não é bem por aí. Tem associações entre o citoplasma e outras estruturas, assim como as organelas e essas estruturas, para que as mesmas fiquem meio que posicionadas na posição correta dentro desse citoplasma. A gente pensa que a parte interna da célula é um meio fluido, tá? Não é uma estrutura sólida, é um meio fluido, ele tem a capacidade de se movimentar. Então a gente precisa ter alguns pontos de ancoragem, alguns pontos de fixação, para que cada organela fique na sua posição correta e tudo mais. Bom, falando especificamente sobre as organelas celulares não membranosas. Para conhecer as organelas celulares não membranosas, a gente precisa conhecer também o citoesqueleto. O que é o citoesqueleto? Vamos traduzir essa palavra. Cito, aqui no começo da palavra, quer dizer célula, e esqueleto é estrutura de sustentação. Ou seja, o citoesqueleto é nada mais que o esqueleto da célula. Como que a célula fica ali na sua posição fixa com a ajuda dessas substâncias. Bom, o citoesqueleto ele é composto principalmente de filamentos proteicos, certo? Que vão se ligar e formar uma rede de sustentação da célula. E esse citoesqueleto é dividido em microtúbulos, filamentos intermediários e microfilamentos, tá? Como vocês podem comparar as três estruturas dos mesmos aqui, ó, esses são os microtúbulos, esses são os filamentos intermediários e esses são os microfilamentos, tá? E cada um deles tem uma função principal dentro da célula. Por exemplo, ó, os microtúbulos, quem que forma eles? É uma proteína chamada de tubulina. Qual que é a principal função do microtúbulo? Dar manutenção para o formato da célula, permitir a mobilidade celular, ou seja, dentro dos cílios e dos flagelos eu tenho microtúbulos dentro, e também deslocar o cromossomo no momento de divisão. Tá? Quando a gente vai fazer a divisão celular, aquelas estruturas que prendem no centrômero do cromossomo para puxar uma cromátide para cada lado, ou um cromossomo para cada lado, dentro de um processo de mitose ou meiose divisional, você tem essa estrutura formada a partir de microtúbulos, tá? Agora, segunda estrutura, filamentos intermediários. Do que eles são formados? Proteínas fibrosas, como, por exemplo, é a queratina. Qual que é a função primordial dos filamentos intermediários? Primeiro, ancoragem do núcleo de outras organelas. As organelas ficam fixas nas suas posições por causa que elas estão presas a filamentos intermediários.
Segundo, participação também na divisão celular, na formação das fibras de fuso. E por último, união das células adjacentes. Quando você tem uma célula bem fixada uma na outra, quem faz essa fixação são os filamentos intermediários. E por último, os microfilamentos, como mostra no desenho aqui, ó, esses vermelhinhos, eles são compostos principalmente por polímeros de actina, tá? E vão estar interagindo com outras tantas proteínas para ficar mais rígidos, tá? Eles têm a função da citocinese, que é depois do processo de divisão, quando você está novamente separando as duas células, separando as duas membranas plasmáticas, é o microfilamento que vai fazer o anel de divisão para separar uma célula da outra, tá? Movimentos ameboides, quando você tem a criação dos pseudópodes lá numa ameba, o que projeta a membrana plasmática para frente para conseguir fazer essas dobras são os microfilamentos. Alteração na forma celular também, assim como os pseudópodes, que são alterações nas formas celulares, os microfilamentos estão envolvidos. E por último, nos processos de endocitose e exocitose, contração da célula e estabilidade mecânica. Então, precisou produzir um pseudópode, precisou fazer uma pinocitose, uma fagocitose, tá? Uma exocitose, mandar uma substância para fora. Quem faz toda essa mobilidade da membrana plasmática são os microfilamentos associados a ela, certo? Então aí nós temos a estrutura de formação do citoesqueleto. Olha que interessante aqui a fotinha da ameba que eu falei para vocês no movimento celular. Essas projeções todas do citoplasma só ocorrem porque você tem uma interação do citoesqueleto com a membrana plasmática, que projeta essas estruturas para frente, faz o citoplasma preencher essa nova projeção e aí cria os pseudópodes, realiza movimentos ameboides, realiza lá a produção de um pseudópode, certo? Para fazer a alimentação, para fazer o deslocamento. Tudo isso relacionado com o citoesqueleto. Os centríolos. Centríolos são organelas muito importantes. Elas são formadas de microtúbulos, mais especificamente 9 conjuntos de microtúbulos encontrados em trio. Então, são 9 trincas de microtúbulos e são responsáveis pela divisão celular. Na hora de separar o material genético, quem puxa ele de um lado para o outro da célula são os centríolos. Nessa imagem aqui, nós temos ao centro o material genético, aqui nos pontinhos verdes 2 centríolos e espalhados fibras de fuso para colocar o material genético de um lado e de outro da célula no momento de divisão. Diferente dos centríolos, os cílios e os flagelos, sendo os cílios curtos e muito numerosos e os flagelos mais longos e pouco numerosos, eles também têm uma estrutura central formada por microtúbulos, tá? Então são pares de microtúbulos laterais e um par de microtúbulo central. Todos esses que conseguem fazer movimentação para lá. Por exemplo, o espermatozoide, o flagelo do espermatozoide só se movimenta porque tem esses microtúbulos dentro dele para fazer o batimento e o deslocamento do espermatozoide durante o processo de fecundação e reprodução, certo? Ribossomo. Ribossomo também é uma organela diferenciada, como a gente viu, né? Uma organela não membranosa. Os ribossomos são formados de uma subunidade maior e uma subunidade menor, tá? Essas subunidades elas são formadas por proteínas e por RNA, e quando as mesmas se associam, que vão formar o que a gente chama de polissomo ou polirribossomo, elas conseguem ler as fitas de RNA ribossômico para fazer o processo de síntese proteica. Tá? Então, os ribossomos estão diretamente ligados com o processo de síntese de proteínas. Sejam eles presentes nos procariontes ou nos eucariontes, eles vão ter as mesmas funções. E os mesmos, como também foi dito em aulas anteriores, são encontrados de forma livres ou então aderido à membrana externa do retículo endoplasmático rugoso ou retículo endoplasmático granuloso. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham entendido aí sobre as organelas não membranosas e suas funções e especializações, beleza?
E chegamos a mais o fim de uma aula de biologia, pessoal. Espero que vocês tenham entendido todo o conteúdo. Se por acaso não entendeu, não se desespera. Dá uma voltada no vídeo, revê tudo que foi falado durante essa aulinha. E se entendeu, galerinha, ó, arrebenta. Bora para a próxima, pessoal. Um abraço do professor Beraldo.